por Levi, por Mateus. Mateus escreve o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa nova do Senhor Jesus Cristo. Ele vai contando episódios sobre o ministério, sobre a vida do Senhor Jesus, sobre o ministério do Senhor Jesus. E ele nos levou a semana passada, no sábado passado, a entrar com o Senhor Jesus em Jerusalém, a cidade de paz, a entrar com o Senhor Jesus Cristo, entrar nesta cidade com júbilo, entrar de forma triunfal. Sim, quando lemos Mateus capítulo 21, podemos ver no versículo 21, no capítulo 21, o Senhor Jesus, neste episódio, vai e entra em Jerusalém e tem um povo grande à frente dele, um outro povo grande, ainda maior, atrás dele, todo o povo gritando: Hosana, Hosana, nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, Hosana, ao filho de Davi, ao rei de Israel. O Senhor Jesus entrou em Jerusalém, o Senhor Jesus foi aclamado como sendo o rei de Israel, como sendo o herdeiro esperado de Davi. E quando ele entrou em Jerusalém, foi no templo. Vou avançar, porque temos outra cerimônia a seguir para não me alongar. Ele entra no templo, vai purificar o templo, vai despedir, vai expelir, vai pôr fora todos os comerciantes, amém, os negociantes que estavam no templo. Amém? Amém? Amém. É um princípio espiritual. Mas vamos avançar. Aleluia. Ele sai do templo e vai à noite ter com seus discípulos e as outras pessoas na casa onde ele indicou para passar a ter a ceia. Amém, igreja? Amém. É por isso que digo que hoje é um dia excepcional para nós, porque é algo que se calhar vai acontecer daqui uns anos, ainda mais longe. Vai acontecer um momento como este, um sábado e um dia de Santa Ceia. O Senhor Jesus vai cear com os seus discípulos, mas não vai ser uma ceia igual às outras ceias. Vai ser a Páscoa, ou seja, o Senhor Jesus vai fazer a sua Páscoa antes do dia da Páscoa. Aleluia. Amém. Ele reúne os seus discípulos e quando eles estão assentados à mesa, e daqui a pouco vamos passar a mesa, ele vai tomar o pão e antes de quebrar o pão, de partir o pão, vai dizer: tomei, este é o meu corpo que foi moído por vós. Amém. Amém. Queridos amados, um outro princípio que vamos ver daqui a pouco. Mas hoje, por agora, o Senhor Jesus, depois de cear, vai orar, fazer uma pequena retirada. Nesse retiro, ele leva os seus discípulos, 3. Mateus? Não. João? Não. Sim. Pedro? Sim. Tiago? Sim. Não. Ele leva os mais fervorosos. Imagina que o Senhor Jesus, depois de cear, depois de toda esta procissão, depois de toda esta festa na cidade, fala aos seus discípulos, dizendo: pessoal, vamos lá, vamos subir ao monte. Imagino também dizendo: pá, Senhor, hoje vai me deixar, mas hoje estou cansado, não posso ir. Imagino outro Pedro dizendo: não, Senhor, eu também hoje não consigo andar. Agora acabei de comer, estou medo do fato que eu ficar. Sobra Pedro, sobra João, sobra Tiago. Senhor, vamos embora, vamos lá. Chegam no monte. O Senhor diz ao seu discípulo: vamos ficar aqui para orar. Começam a orar. E deixam o seu discípulo dizendo: ficam aqui, eu vou ali, mais um pouco à frente. Ele
eles ficam ali atrás, orando, o Senhor à frente. O Senhor volta para ver os seus discípulos, chega ali, estão a dormir. O Senhor chama Pedro, como é isso? Vocês estão a dormir? Tu aqui sozinho, pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Queridos amados, naquela noite, naquela madrugada, onde foram para orar, e onde alguns, os discípulos cansados, coitados, estavam a toscanejar, foi naquela noite que ele foi detido. Foi naquela noite que ele foi traído. Foi naquela noite que chegaram o exército, os soldados, e prenderam-o e levaram-no ao sanedro. Levaram-no ao templo. Aleluia. Amém. Presta atenção. Prendem o Senhor Jesus na madrugada, levam o Senhor Jesus ao templo. O Senhor Jesus, naquela mesma madrugada, já os fariseus, os saduceus, que muitas vezes não se entendiam, mas desta vez se entenderam, estavam lá. Os escribas estavam lá. E todos decidem, junto ao Senhor, condenam ao Senhor à morte. Aleluia. Amém. Queridos amados, há muitas coisas que o diabo não quer que o crente, que o Filho de Deus, que o ser humano saiba no que toca a sua vida espiritual. O Senhor Jesus entra, é levado ao templo, e no templo onde ele é levado, os sacerdotes e os sumos sacerdotes estavam lá. E os sumos sacerdotes e os sacerdotes proclamaram, decidiram do seu castigo. Amém, igreja? Amém. Alguém entende isso? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Decidiram como é que ele devia ser castigado. Eu tenho a certeza que quando tomavam esta decisão, esqueceram de sondar as Escrituras. Porque se tinham sondado as Escrituras, deviam ver em Isaías capítulo 53 e dizer: não vamos decidir este julgamento hoje, mas decidiram isso. Mas não sabiam ou esqueceram que isso já estava previsto, preparado antes Aleluia. Da chegada do Senhor Jesus. Amém. E decidiram que o castigo devia cair sobre eles. O castigo da humanidade, o castigo do povo devia cair sobre ele. E quando lemos a Bíblia, na antiga aliança, podemos ver que levavam aos sumos sacerdotes um animal, e os sumos sacerdotes punham as mãos sobre a cabeça do animal, e os sumos sacerdotes proclamavam todos os pecados do povo sobre o animal, e este animal era levado ao deserto como expiação do pecado do povo. E a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus foi levado no meio dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. E houve uma transferência. Esta transferência, quando tocaram ao Senhor, quando proclamaram sobre ele este castigo. Aleluia. Amém. É por isso que Isaías, que ao ter viu isto, dizia: sobre ele, caiu sobre ele, sobrecaiu sobre ele o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Aleluia. Aleluia. E nas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus. Queridos amados, naquela noite, naquela madrugada, já fazia dias, mas era o dia da Páscoa. E então não queriam se contaminar, não queriam sujar-se.
Então levaram-no a Pilatos, dizendo: eis aqui, faz dele o que quiseres. E Pilatos, neste dilema, decidiu flagelar o Senhor Jesus, açoitar o Senhor Jesus. Para ele era só isso que ele podia fazer, porque ele não via nenhuma culpa nele. Aleluia. Amém. Mas os sumos sacerdotes decidiram a morte do Senhor naquele dia. Então Pilatos consultou a Herodes, voltou aos fariseus, saduceus, aos líderes da comunidade e decidiu que naquele dia, pela tradição, devia ser solto um criminoso, mas é o povo convocado que decidia. Então os fariseus, os saduceus, os líderes do povo foram arranjar um povo para resolver esta questão o mais rápido possível. Porque no dia da Páscoa, já à noite, deviam começar a fazer a Páscoa, comer a Páscoa, e não podia esperar até a noite chegar. Então arranjaram um povo pronto a designar o Senhor Jesus como sendo o culpado, que deve ser morto, crucificado. Então Pilatos trouxe Barnabás e o Senhor Jesus e escolheram libertar Barnabás e matar o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Pensavam que a história acabava lá, mas era o início de uma história Aleluia. maravilhosa. Glória a Deus. A história da tua salvação. Aleluia. A história da minha salvação. Aleluia. E levaram o Senhor Jesus na cruz. Lá na cruz vai acontecer algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Algo que o nosso espírito, só o nosso espírito consegue entender. Mas a nossa mente humana não pode entender. O Senhor Jesus foi levado lá na cruz de Gólgota. E lá na cruz, no mesmo tempo em que ele estava na cruz, começaram a trazer ao templo, presta atenção, começaram a levar os cordeiros ao templo para serem mortos, para a festa da Páscoa. Aleluia. Aleluia. E na cruz, chegando à 9ª hora, o Senhor Jesus vai entregar o seu espírito. Oh, aleluia. Amém, igreja? Amém. Ele vai entregar o seu espírito. No mesmo momento, no mesmo tempo em que os sumos sacerdotes e os sacerdotes imolavam os cordeiros da Páscoa, o Senhor Jesus vai
entregar o seu espírito ao Pai. Aleluia. E Mateus nos diz que no mesmo tempo o véu do templo rasgou-se. Oh, aleluia. A cortina que estava no templo rasgou-se de alto a baixo. Oh, glória a Deus. Aleluia. No templo, esta cortina separava o lugar santo do lugar santíssimo. Amém. O lugar santo era o lugar onde todos os sacerdotes e todos os sumos sacerdotes ficavam. No lugar santo do santo, santíssimo, era o lugar onde só um sumo sacerdote, preparado durante o ano todo, entrava uma vez por ano, no dia da expiação. E presta atenção, o sumo sacerdote escolhido, preparado, entrava no lugar santíssimo e entregava o sangue do novilho, o sangue do cordeiro, e este sangue era derramado no propiciatório para a expiação do pecado do povo. Amém, igreja? Amém. Naquele dia, era o dia da Páscoa, mas a Bíblia diz que houve a cortina do lugar santo do santo, rasgou-se de alto para baixo. Amém. Quando a cortina é aberta, isso indica que há um sumo sacerdote que vai se aproximar da arca, que vai entrar no lugar santíssimo para fazer uma oferta para a santificação do povo. E a Bíblia nos diz que isso acontece no mesmo tempo em que o Senhor Jesus vai entregar o seu Espírito ao Pai. No mesmo momento em que ele morre. Queridos amados, o Senhor Jesus estava na cruz como sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. O cordeiro sobre o qual todos nós lançamos os nossos pecados. Nossos pecados passados, nossos pecados presentes e nossos pecados futuros. Lançamos tudo sobre ele. E ele precisava ser sacrificado. Ele precisava ser morto e precisava ser imolado, o seu sangue retirado para ser ofertado no santíssimo lugar. Ora, olhando pela atitude do sumo sacerdote, olhando pela atitude de todos os sacerdotes, não havia um sequer que era justo, capaz de levar este sangue para entrar no lugar santíssimo e ofertar para a nossa santificação e a nossa salvação. Então, o Senhor Jesus vai entrar no templo, como sendo o sumo sacerdote perfeito, imaculado, levando o sangue do Cordeiro, aleluia, Amém. levando o seu próprio sangue para ser
oferecido no propiciatório para que o teu pecado seja expiado, para que o meu pecado seja expiado, para que o pecado da tua família seja expiada, para que a maldição hereditária seja quebrada, para que toda palavra mal proferida seja aniquilada, para que toda obra do inimigo seja aniquilada. Este sangue foi oferecido lá no lugar santíssimo. E o Senhor Jesus fez esta oferta. É por isso que o livro de Hebreus nos diz, no seu versículo 20, nos diz que o Senhor Jesus abriu um novo caminho. Oh, aleluia. Aleluia. O véu rasgando-se abriu nós um novo caminho. Oh, aleluia. Abriu nós uma nova via. Oh, aleluia. Uma via sacra. Amém. Para nos aproximarmos do trono da graça. Amém. E para podermos receber a nossa expiação e receber a nossa consolação. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos amados, o véu rasgou-se. E agora, tu que estás aqui, tu que entregaste a tua vida ao Senhor, tu que entendes quão importante foi esse sacrifício para ti, para a tua família, para a tua cidade, para a tua nação. A Páscoa é um momento de passagem para a outra margem. Um momento de libertação. Amém. É a saída para fora. É a travessia para outra margem. A Páscoa que Israel festejava, nós hoje festejamos esta Páscoa na nova e eterna aliança. Amém. O Senhor, nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador, falou a Jeremias dizendo: farei uma nova aliança com o meu povo. E o Senhor Jesus veio para quê? Para que esta aliança seja uma aliança universal, seja uma aliança aberta a todo homem. Amém. A todos os povos da terra, todas as raças, todas as tribos, todas as famílias, todos aqueles que recebem a palavra, o verbo que tem a vida, a palavra, o verbo que tem a luz, todos aqueles que creem nele, no verbo, ela dá o poder de ser feitos filhos de Deus. Amém. Queridos amados, é na cruz, é pelo sangue de Cristo Jesus, que hoje podemos caminhar, podemos entrar sem barreira, sem obstáculo no templo e chegar ao trono e chegar ao lugar santíssimo sem barreira. Tens esta oportunidade a cada dia, a cada momento. A tua família tem esta oportunidade. Cada momento. Se ainda não aceitasse ao Senhor, receba, porque ainda é tempo. Porque ainda hoje Ele é mediador desta nova aliança. Ainda hoje Ele é o consumador da tua fé. Ainda hoje o Senhor Jesus é o teu cordeiro morto para a libertação
não só da tua vida, mas da tua família, não só da tua família, mas da tua cidade, da tua comunidade, da tua nação. Porque a Páscoa foi para livrar um povo, mas cada família tinha o seu cordeiro. Aleluia. Amém. E nós temos o nosso cordeiro. Amém, igreja? Amém. Queridos amados, que o Senhor, nosso Deus, possa selar esta palavra no nosso coração e que possamos nos lembrar que de agora em diante devemos nos aproximar com ousadia do lugar santo e não ter medo. Por isso, devemos permanecer na santidade. Devemos nos santificar e afastar de nós, da nossa consciência, toda obra morta, toda obra impura, toda sujeira. Este trabalho de santificação é algo que devemos fazer a cada momento. Amém. É para mostrar que valorizamos a morte, o sacrifício, valorizamos o sofrimento do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos amados, como eu já tinha dito, hoje temos a Santa Ceia, chamar o nosso amado presbítero Rui a chegar aqui. Peço projetar o nosso texto, essa passagem para a Santa Ceia. Meus amados, o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O Senhor Jesus é o Cordeiro que matamos para que a morte não chegue à nossa vida. A morte não chega à nossa família. A morte não chega aos nossos familiares. Porque no Egito era preciso matar. Porque o anjo da morte ia passar. E para escapar a esta morte era preciso pôr o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Naquela Páscoa, ele se entregou por nós, como sendo o cordeiro. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém. Cordeiro que tira o pecado do mundo. E pode projetar Lucas 22, versículo 15 a 20. E quando ele estava com os seus discípulos, tomou o pão, e quando ele tomou o pão, há pouco dizia eu, que quando ele tomou o pão, partiu o pão e disse: tomei e comei, este é o meu corpo que foi moído por vós. Na Páscoa o pão, como eu comia, era um pão sem fermento. Como assim? E este pão sem fermento lembrava o sofrimento do povo, lembrava a dureza da vida, as humilhações que o povo passava no Egito. O nosso pão nos lembra a humilhação do nosso Senhor, Amém. a agonia do nosso Senhor, o flagelo, como o seu corpo foi moído por nós. Como no Egito, mas nesta nova aliança, temos um pão vivo, que nunca faltará à nossa mesa.
Amém, igreja? Amém. Vamos ler juntos, de forma pausada, esta passagem que Lucas retrata. 1, 2, 3. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer esta Páscoa antes da minha paixão. porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que vos é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém. O meu corpo que foi dado. Amém, igreja? Amém. O seu corpo foi dado por nós. A nossa salvação tem um custo. Nós recebemos de graça, devemos valorizar. Aleluia. Mas tem um custo. E este custo o Senhor Jesus assumiu, viveu, sofreu, pagou por nós. E agora temos esta aliança, esta nova aliança, o seu sangue, esta aliança eterna. A vontade de Deus é que não seja só nós, mas nós e as nossas famílias, nós e a nossa parentela, nós e a nossa nação, possamos entrar nesta aliança. Amém. A vontade do diabo é que ficamos fora desta aliança. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém. Amém. Que nesta noite, em memória do nosso Senhor, possamos comemorar esta aliança que temos. Reforçar, renovar esta aliança que temos com o Senhor. E apelar para que todos aqueles que ainda não estão nesta aliança possam entrar nesta aliança, entrar nesta comunhão íntima com o nosso Senhor, nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Então, vou orar pelo pão, o presbítero vai orar pelo vinho. Vamos orar. Santo Pai, te dou toda a glória e honra, eterno Senhor, por este momento, esta hora. Soberano Senhor, teu corpo foi moído por nós. Tu és a nossa Páscoa. E hoje, soberano Deus Todo-Poderoso, queremos que o teu corpo, como este pão, vai ser difundida no nosso corpo, no nosso sangue. Soberano Senhor, teu corpo possa fluir em nós, alimentar o nosso espírito, alimentar, soberano Deus Todo-Poderoso, a nossa alma, alimentar, soberano Senhor, nosso corpo, vivificar, Santo Deus Todo-Poderoso. É por isso que temos alegria, soberano Senhor, a nos aproximar da tua mesa, a poder participar, soberano Deus Todo-Poderoso, porque sabemos, soberano Pai querido, que quem participa, quem come deste pão, soberano Deus Todo-Poderoso, participa da tua divindade. Amém. Santo Deus Todo-Poderoso, que o teu nome seja glorificado, que a tua graça permaneça, soberano Senhor, neste pão
em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta honra, Senhor, que tu nos dás, Pai, estar aqui em tua casa, Pai, para cultuar a Ti, Senhor. E hoje, Pai, consagrar, Pai, este vinho a Ti, Senhor, em memória do Teu sangue, que foi derramado naquela cruz, Pai, pelos nossos pecados. Ó Pai, Deus misericordioso, Pai, Tu que és bom, Senhor, Tu que perdoas, Pai, as nossas iniquidades, Senhor. Te damos graças, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Tu que pagaste alto preço daquela cruz. É verdade, nós, Senhor. nós Obrigada, somos Pai. merecedores, Pai, Não somos. por este Teu feito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pela graça do Senhor somos. Amém. Amém. Vamos esperar uns aos outros e vamos participar todos juntos. Amém? Amém. Portanto, podem vir Cristo já todos nos aqueles que já passaram pelas águas. já que nos comprou E agora nos convida a cear. E seu celestial maná, que de graça a Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Bem cear, o Mestre chama, bem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Queridos amados, em memória do corpo do nosso Senhor, Jesus Cristo, que foi moído por nós, comamos o pão. Aleluia. Amém. Em memória da aliança eterna, esta nova aliança que temos no sangue do Senhor Jesus Cristo, levamos o cálice. Eis discípulos a voltar, sem os peixes Apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar o Pai, então, veio o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a sair vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje
poderoso Aleluia, Pai. por ter Obrigada. sofrido em nosso lugar. Amém. Santo Pai, levai sobre ti todas as nossas dores, as nossas enfermidades, soberano Senhor. O castigo que nos traz a paz sobrecaiu sobre ti, soberano Senhor. Obrigado, soberano Deus, por ser a nossa Páscoa. Obrigado por esta oportunidade, soberano Senhor. Santo Pai, que a tua misericórdia, Pai, que nos alcance todas as nossas famílias, familiares, conhecidos. Alcance esta cidade, soberano Deus. Glorifica o teu santíssimo nome, Pai querido. Amém. Salva ainda hoje, soberano. Em nome de Jesus, Senhor. Para a tua glória e honra. Amém. 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 Queridos amados, chegamos ao fim do nosso culto de hoje. Culto abençoado. Amém. Que possamos levar esta bênção a nossas casas, a nossa família, esta graça no sangue de Cristo, a nossa família. Amém. Amém. Como todos já sabem, e aqueles que não sabem, 19 horas, quarta-feira, sexta-feira, libertação, intercessão. Estamos aqui para orar juntos, unidos. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, junta-te a nós. Quarta-feira, a Mônica está e todo o grupo de intercessão está. Sexta-feira estamos aqui. Todas as semanas, todos os meses estamos aqui para este serviço. Aleluia. 19 horas, sábado, estamos aqui para celebrar o Senhor. Já 17 horas, ensaio, 18, escola bíblica, para podermos juntos crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Temos projetos, participa também no nosso projeto, Cabas Mãos Amigas, comidas que encaminhamos aqui, iguarias, traz o que quiser e seja abençoado. Em nome de Visitas pastorais, eco da palavra, segue-nos nas redes sociais, manda o teu pedido de oração. Estamos aqui de pé para juntar a nossa fé à tua fé. Amém? Amém. Nossos contatos estão ali, sem compromisso, para quem não quer congregar conosco. Estamos aqui para servir ao Senhor. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, venham e mais uma vez tragam mais um. Amém? Amém. Vamos, antes de ensinar, vamos orar pela nossa irmã Celeste. Irmã Celeste,